Prospecção é a quintessência da proatividade. É a atividade de vendas que exige mais proatividade. É ir atrás, é não esperar cair no colo. Então, por isso é tão difícil, mas quem consegue fazer realmente tem um grande diferencial. Isso leva um tempo, a gente tem que esperar, tem que plantar a sementinha para depois colher, mas vale muito a pena, tá? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Playbook de Vendas Podcast. Hoje eu tô super empolgado que a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito. Acho que dentre dos temas de vendas, assim, falar de prospecção é um dos meus temas favoritos. E para falar sobre hacks de prospecção ativa, falar de outbound, trouxe aqui um grande amigo, um super parceiro, Paulo Kriser, CEO da Econodata. Paulão, prazer ter você aqui. Tudo bem, Bounds? Muito bom, parceiro de longa data, muitos eventos a gente fez juntos. É um prazer ter você aqui. Obrigado, Bounds. Muito obrigado pelo convite aí, fico muito feliz. Os caras que mais entendem de prospecção nesse país. Então a gente vai aprofundar bastante nesse tema. Mas antes da gente começar a falar aqui de prospecção, eu queria fazer alguns agradecimentos. Queria agradecer a Zoco CRM, nossa patrocinadora oficial do Playbook de Vendas Podcast. A gente vai falar hoje bastante sobre vendas. É impossível gerenciar um time de vendas sem ter um CRM. E a implementação do CRM nem sempre é fácil. E a Zoco tem uma solução super personalizável, super flexível, que ajuda os gestores de vendas a ganhar produtividade, ganhar velocidade, extrair mais do time de vendas. Então fica aí o convite para que vocês cliquem nesse QR Code, conheçam um pouquinho mais, façam um trial da Zoco CRM e conheçam todas as novidades que a Zoco está trazendo para o Brasil. E também queria agradecer a Faculdade Uniguaçu, nossa casa aqui em São Paulo, nesses belíssimos estúdios aqui, né, Paulo? Boa. A Faculdade Uniguaçu está com um MBA em Marketing e Vendas agora. E são mais de 500 horas, um corpo técnico com muita experiência prática. Eu, inclusive, estou dando aula dentro do MBA. Então, se você quiser se capacitar, se desenvolver mais na área de marketing e vendas, clica nesse QR Code aqui e conheça mais sobre o MBA de Marketing, Vendas e Negócios da Faculdade Uniguaçu. Muito obrigado aos parceiros que viabilizaram esse sonho antigo aqui. Estou muito feliz. Mas vamos lá. Paulão, como é que estão as coisas? Como é que está a vida aqui em São Paulo? Estamos contando 2 anos e meio de São Paulo. Beleza, 2 anos e meio de São Paulo. Adoro essa cidade aqui. Para mim, a cidade maravilhosa é São Paulo. Mudei de Porto Alegre faz 2 anos e meio e aqui os negócios estão florescendo, estão ajudando muito para esse networking e o relacionamento também. Cara, eu fico muito com muita dúvida, assim, porque eu amo Rio de Janeiro, mas assim, eu sei que São Paulo poderia me trazer muitas outras coisas. Uma hora, daqui a pouco eu chego aqui. Já, quando eu tiver... Tu tá aqui direto também, aqui, né? Tá aí. Toda semana eu tô aqui. Paulo, vamos lá. A ideia hoje é falar sobre hacks de prospecção. Tentar fazer uma abordagem bem prática aqui. Mas antes da gente falar diretamente sobre prospecção, a sua trajetória tá muito alinhado com isso. Me conta um pouquinho sobre quem é o Paulo Kriser, o que você fez aí nos últimos anos e o que vocês estão aprontando hoje lá na Econodata. Legal, bacana. Bounds, de novo, obrigado pelo convite. Sou CEO da Econodata e a gente fundou a Econodata em 2013, já faz um tempinho que a gente está no mercado, focado em geração de leads para prospecção B2B. Então, na época, tinha uma dor muito grande no Brasil de se gerar dados para prospecção B2B de qualidade, né? Os dados eram muito ruins e a gente viu, não, nós vamos atacar essa dor e a gente vai resolver esse problema. Então assim surgiu a Econodata e de fato a gente resolveu. Hoje a gente consegue oferecer dados para geração de leads B2B com muito mais qualidade, porque a gente foca só nisso. A nossa plataforma ela é focada em geração de leads B2B, mais especificamente em bons dados para essa geração. Então, falando um pouquinho a respeito de mim, praticamente eu tive um trabalho CLT só, então eu fui quase sempre empreendedor. Caramba. Né? Você empreendeu com quantos anos, então? Eu comecei com 24 anos, já faz um tempinho. Uns 2 ou 3 aí. Isso, mais ou menos isso, uns 3 aninhos aí. E essa é a terceira empresa, já que eu fundo. Antes eu tive uma consultoria, que trabalhava com desenvolvimento de software, né, bem focada em tecnologia, e aí eu vi, não, eu quero ter uma empresa que tem um produto que escale. Né? Na época a gente queria trabalhar com Big Data, o Big Data estava surgindo no cenário internacional, e aí a gente criou uma plataforma de geração de leads baseada
em Big Data, né? Em todo um framework de desenvolvimento. Então esse é um pouquinho do meu histórico. Hoje a gente está aí com quase 700 clientes na base, num crescimento sustentável, um crescimento orgânico, que é o que a gente acredita. Tanto é que a gente é break-evado, nós break-vamos já faz uns 5 anos. Legal. Então a empresa ela se autossustenta e o que a gente vem, né, de geração de caixa em função desse break-even, a gente reinveste no crescimento da empresa. Maravilha. Vocês estão hoje, como é que está a Econodata hoje? Vocês estão com quantos funcionários? Legal, bacana. A gente está com quase 50 pessoas. Né? A gente acredita num faturamento por funcionário muito alto e numa densidade de talentos. Legal. Então a gente prefere ter menos gente que acabem entregando muito mais. Então a nossa média salarial hoje ela está acima do mercado, né? E a gente está num franco crescimento em função dessa densidade de talentos, em função da equipe que a gente construiu. Né? E a gente está contratando, continua crescendo. E te digo mais, Bounds, a gente só não cresce mais porque a gente não consegue contratar mais gente tão talentosa. O nosso funil de contratação ele é muito estreito. Né? Muita gente vem, é muito currículo, a gente barra muita gente, pouquíssimos passam, mas a gente segura a régua lá em cima, porque essa realmente é a nossa estratégia e é o que a gente acredita em termos de time. Legal. E o time está todo remoto, né? Ou tem uma turma no Sul? Remoto, todo remoto. A gente está 100% home office desde a pandemia. Antes da pandemia, o meu sócio Flávio, que tu conhece, ele já acreditava no home office e eu aqui sendo bem sincero com vocês, eu não acreditava, achava que não funcionava. Com a pandemia a gente foi obrigado a fazer essa migração para home office e aí a gente viu que funciona super bem. Eu lembro que na época a gente teve que fazer o primeiro onboarding de um funcionário totalmente home office, o onboarding totalmente home office, e a gente estava com muito receio. Será que essa pessoa vai se sentir muito acolhida, sendo que é tudo home office? E em função dos nossos rituais de cultura, a pessoa se sentiu. E ficou um bom tempo com a gente, foi super bem absorvida, teve um relacionamento muito bom com o time. A gente viu que o home office funciona, e aí a pandemia foi acabando e a gente decidiu manter essa política de trabalho, porque para a gente hoje está funcionando muito bem. É claro que tem alguns vieses, tem coisas que não são tão boas, mas se for botar na balança para a gente, é uma política de trabalho que tem funcionado muito bem, porque as pessoas têm mais qualidade de vida. E tendo mais qualidade de vida, elas produzem mais. Então isso acaba tendo um impacto forte para a gente e a gente decidiu ficar nesse modelo. Legal. Esse é um tema que tem aparecido bastante aqui nas nossas conversas, essa questão de times de vendas, home office. É um desafio, sem dúvida, mas eu acho que é isso. Tem prós e contras, acho que cada organização tem que entender ali como que encaixa melhor. E agora, recentemente, você está com um podcast também. Tô também. Como é que chama? Conta aí, faz o Legal, jabá. Vou fazer o jabá do nosso podcast lá da Econodata, é o Roda da Prospecção. Né? A gente já fez 5 episódios, trazendo pessoas muito bacanas, assim, muito feras também em vendas B2B no mercado. E, inclusive, Bounds, o penúltimo foi sobre trabalho remoto versus presencial. Legal. No time de vendas. Que bacana. E a Silvia Hartmann também, especialista, né, no mercado de trabalho aqui de tecnologia, top voice do LinkedIn. E foi um debate muito acalorado. Nós fizemos enquete no meio do processo, enfim. E assim, não tem certo ou errado. Né? A conclusão que a gente chegou é que cada time e cada empresa tem as suas especificidades e tem demandas diferentes. No nosso caso funciona, mas tem casos que podem não funcionar tão bem e tem casos que há necessidade de ser híbrido. Né? Ou às vezes você trabalha numa indústria com peças físicas, não tem como fugir do físico, vai ter algum trabalho físico ali. Né? Então essa questão do home office, assim, ela continua, tem muita empresa voltando para o presencial. Muita gente voltando para o híbrido ou presencial. E outra vantagem que a gente vê no trabalho remoto, no nosso, é a possibilidade de contratar talentos de todo o Brasil. Porque se eu, por exemplo, a Econodata... Ela há um custo mais baixo, né? Do que se você contratar todo mundo aqui em São Paulo, por exemplo. Exatamente. São Paulo tem o custo de locomoção, de trânsito, de moradia aqui, que é muito mais caro que Porto Alegre, por exemplo. E aí, consequentemente, os salários têm que ser mais altos para conseguir atender a demanda do profissional. Né? Então a gente consegue contratar do Brasil todo e isso abre um leque de possibilidades de muito mais talentos
né? Então, a gente tem 4 pessoas lá do Rio de Janeiro. Então lá, tem muita gente lá. Tem muita gente do interior do Rio Grande do Sul, de Butiá, né? O pessoal de Butiá. Aí, então, tem de muitos locais diferentes, porque a gente acha talentos dessa forma. E como é que a gente faz para integrar mais o time e também ter o contato presencial, que é tão importante? A gente tem reuniões de quarters trimestrais, em que a gente faz um evento. A gente trabalha com OKRs, né, Econodata, então a gente apresenta todos os OKRs, como foi o trimestre anterior, como vai ser o próximo, faz alguns eventos integrativos, vem todo o time para Porto Alegre, a gente passa um tempo trabalhando juntos e depois voltam, né? Além de ter eventos esporádicos, enfim. Então esse é o nosso trabalho para conseguir conciliar o home office com alguns pontos presenciais e tem dado super certo. Maravilha, isso que é importante. Mas a discussão é acalorada. Paulo, vamos falar de prospecção. Hoje você tem uma solução que auxilia as empresas a prospectar. Qual que é a principal dor, principal desafio relacionado à prospecção dos seus clientes? Legal. O principal desafio que a gente vê... Eu vou começar pelos leads, tá? Bora. Eu vou para os nossos clientes. O que a gente vê em termos de mercado como potencial desafio hoje continua sendo qualidade de dados. Tá. A gente tem muito lead que chega até a gente sofrendo com qualidade de dados, enfim, o próprio Google ou de outras ferramentas que não tem uma qualidade boa o suficiente para um time de pré-vendas trabalhar. Então essa ainda é uma dor muito frequente. E aqui é importante ressaltar uma coisa de uma forma bem transparente. Não existe base de dados ou plataforma com os dados 100% corretos. E às vezes o lead mais imaturo, ele espera, não, eu quero 100% de certeza em todos os dados. Isso não existe. E nós temos mais de 22 milhões de empresas no Brasil para se trabalhar e não tem como manter toda essa base atualizada. É inviável, nem com robôs, é impossível. Então a gente tem um índice de assertividade que facilita muito o processo. Exemplo, a gente trabalha muito setando bem a expectativa, né? A expectativa... Importante. Se não bem setada, é a mãe da frustração. Né? Então, o que a gente faz? Não, é muito boa a nossa base. Hoje, a gente considera a melhor do Brasil para prospecção B2B. Mas ela não é perfeita. E trabalhando de forma transparente, o que nós fazemos? Nós temos cores para os nossos dados na plataforma. Então, eu tenho o telefone verde, que é acima de 80% de assertividade. E eu tenho o amarelo, que é acima de 50%. Então, o BDR, né, quem está prospectando, profissional de vendas que está ligando, se ele se depara com o telefone amarelo, ele já sabe que tem chance de dar na trave. A expectativa dele já está setada. E está tudo certo, porque é assim. A realidade é assim. Então, a alternativa a isso é você ter bases onde você não tem nenhuma informação sobre a qualidade daquilo, se você realmente tiver informação, né? Exatamente. Porque o desafio de quem está prospectando B2B é a gente saber qual o cargo das pessoas dentro das empresas que a gente quer prospectar, os dados de contato, né? Telefone, e-mail, eventualmente até um LinkedIn. E, como você falou, é impossível manter isso tudo atualizado, né? Então vocês utilizam tecnologia para tentar o máximo possível. Exatamente. Chegar mais próximo disso. A gente chegar numa curva de otimização, né? De atualização de dados, ou seja, deixar os dados o mais atualizados possível com tudo que se pode fazer. Então, a gente tem vários telefones de empresas e uma coisa que a gente faz, a gente pega os sites das empresas e pega o telefone que está lá, que é o mais quentinho, está no site da empresa. Esse não tem como errar. Não tem como errar. Só que para fazer isso, o que nós fazemos? Nós temos robôs na internet que vasculham mais de 2 milhões de sites pegando o telefone a telefone. E com isso o nosso índice de qualidade vai lá para cima. Mas não é perfeito. E aí a gente tem as corzinhas. Depois que a gente conseguiu colocar essas cores, setando a expectativa para o nosso usuário final, o nosso NPS foi lá para cima. O churn caiu, porque a gente está trabalhando claramente com a expectativa, sendo transparente, sendo verdadeiro. Isso é importante quando a gente está trabalhando, e principalmente trabalhando com dados, né? É ser verdadeiro e transparente. Então, qualidade de dados. Conseguir dados de prospects certos, esse é o grande desafio de todo mundo. Não é criar cadência, falar em massa. Acho que esse realmente hoje é o principal desafio, né? Mas no Brasil, a gente está numa curva de melhora acelerada, né? Se a gente olhar alguns anos atrás, a qualidade de dados era péssima. Tem melhorado drasticamente.
E a gente sonha ainda em chegar num nível como estão os Estados Unidos, né? Onde eles realmente têm uma oferta de dados de qualidade muito alta, né? Exatamente. Quando a gente começou a Econodata, a gente pegou alguns benchmarks nos Estados Unidos e lá realmente já era outro patamar. Isso há 10 anos atrás, né? Já era outro patamar. A gente pega e dá para falar que empresas como a ZoomInfo, que tem ações na bolsa lá, cresceram absurdamente, assim. E já tinham boas informações, agora tem melhor ainda. Os Estados Unidos tem uma vantagem que lá os dados são mais abertos, né? A LGPD deles, digamos assim, ela é um pouco mais aberta, né? Mais flexível. O nosso modelo de LGPD segue o modelo europeu lá da GDPR, né? Que ele é um pouco mais rígido. E os Estados Unidos também tem uma abundância de dados muito maior. Então isso também facilita um pouco as coisas. Mas, falando bem aqui do nosso lado do Brasil, com certeza todo esse trabalho que foi feito, e incluindo os outros players também, melhoraram a qualidade média dos dados para prospecção que a gente tem hoje. Mas o desafio ainda existe, né? É um desafio que ainda tem que ser trabalhado e melhorado, porque é a principal. Sem dados você não prospecta. A prospecção é feita com base em dados. O resto, cadência de e-mail, a questão de outros tipos de processos de trabalho, você consegue resolver com boas ferramentas. Mas o dado você vai tirar da onde? Por exemplo, eu quero o telefone de um agronegócio do interior do Amazonas. Eu vou tirar da onde esse dado? Não tem. Não está no LinkedIn. Não está no LinkedIn, não está no Google, não está em junta comercial, não está em lugar. Da onde eu vou tirar esse número? Então, esses são desafios que a gente enfrenta e que cada vez tem trabalhado para melhorar mais. Então, esse é o nosso universo de dados aqui, mas eu estou muito otimista em relação a isso. A inteligência artificial ajuda a presunção de algumas informações também. Então, eu acho que inteligência artificial vem provavelmente para melhorar bastante esse cenário nos próximos anos, né? Exatamente. A gente tem falado aqui, né, Bounds, agora muito de dados de contato, mas a prospecção ela é feita com base em outro tipo de informação também, como, por exemplo, o faturamento presumido. Legal. Muita empresa faz a segmentação dos leads que vai trabalhar, né? Eu quero trabalhar com porte médio. Vou pegar o porte. Então, ela segmenta. Eu quero faturamento de 50 a 500 milhões de reais. Muitas empresas trabalham assim. Mas da onde que eu vou tirar o faturamento da empresa? É um dado confidencial. Ninguém tem. Né? Eu tenho faturamento de 20 mil empresas no Brasil que publicam o dado. Muito poucas, né? O Brasil são 22 milhões. Então, 20 mil é nada. Né? É nada. Então, a gente desenvolve, dentro da Econodata, um modelo de faturamento presumido, não é o faturamento real. Ele é um cálculo de presunção de faturamento, onde, com base em muitas variáveis, muitos campos de dados, eu consigo calcular esse faturamento. E aí é um grande desafio, né? Porque quanto mais campos eu tiver, mais acurado, mais preciso fica o meu modelo de faturamento presumido. E a gente vem ao longo dos anos também desenvolvendo esse modelo. E aí, pegando o gancho, né, que é o início da questão, a inteligência artificial, onde é que ela entra nisso? Tem muitas formas de montar esse modelo para faturamento presumido. A IA, ela consegue utilizar um algoritmo que é chamado de machine learning para, com essas variáveis e esses campos de dados de entrada, ela conseguir aprender e gerar com isso o melhor número de faturamento presumido. Então ela vai melhorando o modelo e deixando ele mais preciso com base na própria inteligência artificial. Legal. E da ponta, assim, e se hoje eu sou uma empresa que prospecto no B2B, ou seja, trabalho vendo para outras empresas, quais que são as boas práticas para eu ter um bom processo de prospecção? Falando de dados também, mas abrindo essa discussão um pouquinho mais. Né? O que uma operação moderna de prospecção hoje leva em consideração na hora de estruturar o processo deles? Bacana. Eu vou falar aqui uma coisa que eu falo sempre, só que ela é tão importante que eu sempre falo. Precisa falar sempre. Que não precisa falar sempre, que ela não tem como escapar. Que é começar da onde realmente se tem que começar. Que não é sair prospectando e dando tiro para tudo que é lado. Que é o processo de inteligência de mercado para se definir o ICP, né, o perfil de cliente ideal. Então, se não tiver isso feito, não começa a prospectar. Porque prospectar é um processo que leva um tempo para se aprender. É um processo que tem o seu investimento, o seu custo. E se você não fizer a inteligência de mercado, você vai dar tiro para um monte de lado, isso vai sair caro e não vai dar o resultado esperado.
Pode parecer óbvio, né? Mas o que eu conheço de empresário que acha que o produto dele atende todo mundo... Isso aí. E a gente fala, esse é um tema que nos últimos 10 anos a gente vem batendo, né? ICP começa pelo perfil de cliente ideal. E aí o cara monta um software e ele fala, não, mas eu posso atender hospital, indústria, serviço, todo mundo. E eu acho que o grande erro, e o mais simples, mas o maior erro de todos talvez seja esse, né? Tentar vender para todo mundo. Exatamente. Torna o seu trabalho muito mais difícil quando você tenta vender para todo mundo, né? Não tem foco, né? A própria Econodata, ela pode vender para muitos segmentos. Tecnologia, indústria, serviços, sai muito assim. Tem uma abertura grande. O que não quer dizer que a gente vai dar tiro para tudo que é lado. O que a gente faz? Nós montamos campanhas de prospecção focadas, muito focadas. Então, por exemplo, agora a gente está rodando uma campanha que é em indústrias, para prospectar indústrias. E aí, o que você falou, eu não vou dar tiro para tudo que é lado e achar que o meu produto atende todo mundo. Eu vou focar o meu discurso para a indústria, que daí eu já começo a falar o jargão da indústria. Né? E isso faz muita diferença para ter a penetração nesse mercado. O mercado ele percebe que você conhece a dor dele, conhece o que está acontecendo e com isso pode trabalhar com mais facilidade. Pegando, por exemplo, o setor de indústria, agora nichando aqui a nossa conversa, né, para dar um exemplo de nicho, de segmentação, ele é um setor muito mais tradicional, diferente do setor tecnológico que a gente está acostumado. Então tem um gap, né, um espaço aqui, um buraco muito grande entre os dois setores, onde às vezes, até você comentou do meu podcast, né, teve um dos nossos episódios, acho que faz 3 episódios, foi até com a IESA da GUP. A gente estava falando de prospecção e eu estava acompanhando aqui, estava ao vivo acompanhando as perguntas que estavam fazendo e começaram a reclamar de muito termo em inglês. Uhum. Porque tinha muita gente da indústria naquele podcast. E dentro de tecnologia, o pessoal usa e abusa do inglês. E a gente falando de BDR, de SDR, de closer, né, de LTV e o pessoal meio perdido ali. Então você vê, eu trouxe esse exemplo para ilustrar a diferença às vezes que tem entre os mercados. Então se você for... Que é uma linguagem que se você estiver falando com tecnologia vai te aproximar e te conectar. Isso. Se você estiver falando com a indústria... Vai afastar. Vai te afastar, vai repelir, né? Por isso que você falou muito bem a questão da segmentação do nicho. Eu vou prospectar a indústria, então vou usar o jargão e vou evitar termos em inglês que eles desconhecem. Por exemplo, ao invés de closer, eles trabalham muito com representante comercial. É a área deles lá. Né? Se eu for falar com empresas de tecnologia, é o closer, é o vendedor. Então, por isso tem que... Esse é só um dos motivos, tem muitos, né? De nichar. E aí você vai entendendo o ecossistema, como é que funciona. Por exemplo, no caso de indústrias, uma associação muito forte para se trabalhar é a ABMAC. Uhum. A ABMAC está trazendo toda a indústria do Brasil, toda uma parte da indústria do Brasil, a indústria de máquinas, na verdade, por uma batida mais tecnológica. Então eles têm eventos de marketing digital, de vendas B2B, para trazer esse mercado tradicional para um impacto mais tecnológico, para utilizar essas tecnologias. Essas são as vantagens de se nichar, de segmentar, mas eu posso passar um podcast inteiro falando só de segmentação aqui. Sim. Eu sou um devoto de especialização, eu acho que traz muitos benefícios. Você se torna especialista. A gente está usando aqui setores, né, de indústria, mas tem a ver com porte, pode ser às vezes uma região geográfica, né? Isso. Se você só vende para São Paulo, um exemplo, é mais fácil você se conectar com as pessoas de São Paulo que você se vender para o Brasil inteiro. Você tem que se conectar com alguém do Nordeste, do Sul. Então, especialização naturalmente traz uma curva de aprendizagem mais acelerada, você entende mais profundamente um contexto e isso facilita muito a prospecção. E se você realmente tem uma solução que dá para vender para todo mundo, começa... Com campanhas. Ou com campanhas, ou começa com um nicho mais estreito e vai depois indo para adjacências, assim que você tiver com isso mais consolidado. O que mais, Paulo? ICP, estou 1000% de acordo. Qual é outra prática que é super importante em prospecção? Legal. Definido o ICP, a gente está no início do princípio do começo ali, né? Definido o ICP, você vai retirar as empresas do Brasil que se adequam aos critérios do seu ICP. A gente falou só de um deles, que é o segmento indústria, né? Uhum. Ou tecnologia. Pode ser vários outros. Suporte, faturamento presumido de 50, 500 milhões. A região é muito legal. Bounds, assim,
às vezes, para criar rapport na região é impressionante. Só pelo sotaque. Sotaque é... Tu é do sul, né? Conecta e afasta, né? Como que a gente está falando, né? Assim como a linguagem de um setor, o seu sotaque, tudo te ajuda a conectar ou eventualmente pode atrapalhar. Tem uma pessoa, um BDR nosso, uma pessoa que está prospectando, né? Que ele mora em Minas e aí ele ligou para um prospect no sul de Minas. Se reconheceram pelo sotaque ali, já puxou rapport, puxou papo, que é a melhor coisa que tem, né? Você ter esse contato pessoal no início, quebra muito o gelo e a prospecção fica muito mais fácil. Mas, indo além do ICP, você pega essa lista e a partir da lista começa a trabalhar os contatos dela. Ou seja, eu quero vender para indústrias que vendem, que tem um faturamento de mais de X milhões, que tem mais de X pessoas, de uma região específica. O desafio agora é construir essa lista. Mapear todo mundo que tem esse perfil e organizar isso dentro de um banco de dados. Né? Exatamente. E aí eu vou ter a lista, né, dessas indústrias, de todas as indústrias naquele perfil. Né, com uma plataforma de prospecção, no caso, eu consigo saber, olha, essa minha segmentação aqui tem 45.200 indústrias no Brasil que se adequam a esse segmento. E aí eu sei que esse é o meu mercado daquele nicho. É super importante até avaliar isso previamente, antes de definir, né? Tem uma ferramenta que chama calculadora de mercado. Exato, né? Exatamente. Porque, eu quero vender só para indústria farmacêutica que fatura mais de, sei lá, 1 bilhão, você vai ver tem 3 empresas. Exato. Às vezes o mercado não é suficiente, né? Então é importante avaliar também vamos abusar dos termos em inglês aqui, né? Do TAM, Total Addressable Market, ou o mercado disponível dentro de um perfil. Avaliar isso faz parte também dessa estruturação, né? Desse faz processo. Parte da definição do nicho que você vai atacar, né? Se é muito nichado, não vale a pena. Tem 3 empresas da indústria farmacêutica de 3 bilhões, por exemplo. Não vale a pena, né? Dependendo do caso. Uhum. Ou você fez uma segmentação e resultou em 500 mil empresas. Segmenta mais, tá demais. Segmenta mais. E aproveitando o gancho, Bounds, o Bounds falou da nossa ferramenta de calculadora de mercado. Ela é totalmente gratuita. Para descobrir esse tamanho do seu mercado que a gente tem comentado aqui, pode entrar no site da Econodata, econodata.com.br, e lá tem calculadora de mercado, você pode utilizar gratuitamente para calcular o tamanho do seu mercado. Boa, vamos colocar o link aqui na descrição do episódio para vocês acharem com facilidade. Legal, desafio de montar essa lista. E aí a tecnologia, né, Paulo? Fazer isso na mão como a gente fazia há 10 anos atrás. Não dá mais. Né? Não dá mais. Mesmo com o Google. Mesmo catando coisinha no Google. Catando. Chega muito lead pra gente, muito usuário, muito vendedor, muito gestor, dizendo, hoje a gente encontra as empresas pelo Google. Né? A gente vai uma a uma, vai consultando uma a uma e diz, caraca. Mas assim, e como é que você faz isso? Eu tenho o próprio BDR, o próprio prospectador faz. Poxa, esse tempo que ele está usando metade do dia dele para catar informação no Google, ele podia estar vendendo. Uhum. Né? Acaba saindo muito caro, se for botar na ponta do lápis, sai muito caro fazer isso. Deixa isso para uma ferramenta especializada, que vai te economizar todo esse tempo, e o BDR, o vendedor, vai só vender, vai trabalhar só com vendas, porque a especialidade dele não é catar dado no Google, né? É realmente vender. Então... Talvez se você fizer uma prospecção de baixíssimo volume, né? Se você, sei lá, o prospecto, uma empresa por dia, por semana. Aí justifica. Talvez aí seja um caso que não precisa. Isso. Agora, se você faz prospecção em alto volume, se você faz 20, 30, 40, 50 ligações ou tentativas de contato com empresas todo dia, fazer isso na mão é uma loucura. É uma loucura. Se perde muito tempo e se for para a ponta do lápis, não vale a pena. O ROI de uma ferramenta dessas, ela acaba se compensando muito, assim, dá muito retorno, né? E a gente percebe, depois que o lead vira nosso cliente, a velocidade que ele começa a prospectar é muito maior. E mais do que isso, o time começa a ficar muito mais motivado. Porque antes ele tinha a frustração de pegar dado no Google, a informação está errada, não era bem aquela empresa. E agora ele pode vender, que é o que ele gosta de fazer. Né? Então tem muitas consequências positivas. E você, a Econodata, por exemplo, né? E outras ferramentas da categoria, você ajuda a descobrir informações que ajudam você a segmentar, então faturamento, quantidade de pessoas, região geográfica e... Tem centenas. Tem centenas? Então não vai falar todas. Mas, ou seja, tem dados que permitem você chegar à lista de qual empresa eu quero prospectar e isso vai te dar os dados de contato. Isso.
E-mail e telefone são os principais. Tem mais também, são os principais, e-mail e telefone. Mais? São os canais que mais se atuam. Então, isso aí, os passos, né? Definir o ICP pela inteligência de mercado, gerar a lista e da lista gerar os contatos, né? Então, os contatos ali é a parte mais crítica em relação aos dados. Poucas ferramentas têm de forma assertiva. E aí a gente começa a trabalhar essa base. Quais canais? Um tempo atrás, muita gente falava, começou a cadência de e-mails, receita previsível do Aaron Ross, enfim. E aí muita prospecção por e-mail. E aí eu lembro de falar, cold call está morta. Né? Morreu a cold call. Cara, não tá. O telefone segue sendo muito relevante. O mais relevante na prospecção. O mais, porque a voz, né, o contato, assim, pela voz, você passa mais informação do que só as palavras e também recebe mais informação. E o fato de ser síncrono, né? O fato de você poder entender e, se não entendeu, perguntar de novo. Exato. E contornar uma situação. O telefone ainda é muito relevante. Para quem não trabalha com vendas, eu entendo às vezes essa percepção. Pô, todo mundo está usando muito menos o telefone para ligar. Pode parecer que as pessoas não estão atendendo o telefone, mas atendem, né? Atendem. O telefone fixo das empresas ele é para isso. Né? Então tem formas de se chegar lá. Mesmo quem está em home office muitas vezes tem um redirect, né? Um redirecionamento para o telefone em casa e atendem. Setores mais tradicionais atendem certo. Funciona. O mais tradicional, indústria, o pessoal está lá. É para isso. De tecnologia, aí tem realmente um índice menor de atendimento. Aí e-mail talvez funcione, seja mais relevante no universo de tecnologia. O legal que a gente faz na Econodata é a cadência múltipla, né? Aí telefone, e-mail e aí nós vamos para o ponto polêmico, que sempre surge o WhatsApp. O WhatsApp, né? Então o pessoal sempre me pergunta também, podcast, eventos, Paulo, e o WhatsApp? Né? Não tem certo ou errado. Cada vez a gente recebe mais prospecção por WhatsApp, eu tenho recebido também. O que eu enxergo? Um cold WhatsApp, o primeiro contato por WhatsApp, eu considero ruim. Considero spam. No teu celular é muito intrusivo. Né? Então a gente lá na Econodata procura não fazer esse tipo de contato, o primeiro. Né? Mas você tentou por telefone, tentou por e-mail. O pessoal está vendo. Você enviou um e-mail, vê lá, marca Econodata, enfim, eu já vi em algum lugar, fica aquela coisa. Você está tentando. Depois de ter um certo trabalho, eu acho sim que dá para ir com o WhatsApp com certos cuidados. Né? Uma mensagem direta, objetiva, e ver se vai funcionar, se a pessoa vai responder. Né? Então, eu acho sim que dá para usar o WhatsApp com restrições, com certos cuidados. Eu acho que para abordar no WhatsApp, você tem que chegar de uma forma muito contextualizada, né? É porque às vezes a gente fala assim, ligação não parece que não funciona, o e-mail ou WhatsApp, a gente recebe muito spam por esses canais, pelo LinkedIn. É porque o mercado faz um trabalho muito ruim, né? A gente recebe mensagens spameadas, sem nenhum contexto. E aí, realmente, isso não vai funcionar em nenhum canal. Mas por que acontece isso? Porque muita gente está dando tiro para tudo que é lado sem segmentação. O spam ele é recebido, a gente recebe spam quando não houve uma segmentação suficiente. Porque se você faz o outbound, a prospecção, no lead certo, você vai pegar ele no tempo certo, com a dor que ele tem, o segmento certo, com o budget, né, o orçamento que ele tem, e vai fazer algum sentido. Uma vez eu vi a definição de cold call, foi a melhor que eu já vi até agora. Cold call é a procura por conectar duas pessoas com interesse comum. Ponto. Você só tem que achar a pessoa com aquele interesse. Sim. Mas é o que você falou, as pessoas fazem... É porque eu tenho a impressão que quando a gente olhava, quando o Receita Previsível foi escrito, chegou no Brasil, a gente começou a utilizar muitos templates dentro da prospecção, era novo, pouca gente fazia, e eu acho que até tinha um certo resultado. Com o tempo, acho que a gente foi se cansando, foi identificando, a gente já sabe o que é template, e aí a gente vai bloqueando. Então eu sinto que a gente, nos últimos anos, cresceu a necessidade de personalização, né, de contextualização da abordagem. Cara, se eu tiver com um problema na minha empresa e alguém me liga e me oferece algo exatamente que eu estou procurando e casa com a minha necessidade, eu vou conversar com essa pessoa na maior felicidade do mundo. Exato. Mas as pessoas vêm
metralhando coisas dentro desses canais, isso é muito ruim. Então, a gente falou, vamos voltar aqui no ponto, que é a construção da lista. Conseguir os contatos dessas empresas, existe um cuidado que pouca gente faz, que é tentar validar esses dados, né, Paulo? Isso, perfeito. Que é ou seja, eu tenho ferramentas que vão me gerar listas de telefone, de e-mail, e aí eu preciso, antes de fazer uma abordagem, é importante fazer um trabalho em cima de validação desses dados, né? Exatamente. Tem uma nova sopa de letrinhas que surgiu, porque a gente tem o SDR, que é o Sales Development Representative, que é o pré-vendedor. A gente tem o LDR, que é o List Development Representative, que é o que forma a lista. E agora tem o LQA, que é o List Quality Assurance. Primeira vez que eu vejo. LQA. LQA. O pessoal vai trazendo especializações. Vai quebrando. Às vezes o time não é nem especializado em closer e pré-vendedora, já fala em LQA. Então isso assim é super crista da onda, muito vanguarda, né? Mas é um trabalho que tem que ser feito, independente por quê, independente do nome. Pelo LDR, pelo SDR, seja pelo quem LQA, for, alguém tem que fazer. Pessoa. Mas ninguém vai fazer. Vai estourar no prospectador. Se ninguém fizer, quem vai fazer é o BDR. Por quê? Porque ele está ligando, deu pau no telefone, vai estourar nele. Ou seja, se você pega uma lista sem fazer um esforço de validação, você vai perder muito tempo ligando. A entregabilidade dos seus e-mails vai cair drasticamente. Vai queimar o teu domínio. Vai queimar seu domínio. Então, não tem outro caminho, né? Então, hoje, quais são as boas práticas de validação? Vocês também atuam nessa área, né? Sim. Uhum. Quais são as boas práticas de validação desses dados? Legal. A gente pode dividir as práticas de validação em duas grandes vertentes, né? Que é a validação automática, feita por robôs e algoritmos, e a validação manual. A gente faz as duas lá, porque a gente trabalha com dados, né? A automática, ela envolve a utilização de ferramentas para ver se o dado está correto, ou pelo menos na tentativa de ter uma maior assertividade possível do dado, como, por exemplo, ferramentas de validação de e-mail. Tem várias no mercado, a gente utiliza algumas, que fazem disparos ou que conferem domínio, enfim, que aumentam bastante a assertividade. Então, não há motivo para fazer um disparo de e-mail sem antes passar por uma dessas ferramentas. Porque sai mais caro, de novo, você fazer o disparo e acontecer o que você falou. Dá o bounce, estoura o domínio, e queima a empresa, né? Curiosidade, na Econodata os dados eles já saem validados ou existe uma etapa de extração da lista e depois de validação dos dados? São duas etapas. Duas etapas. Isso, duas etapas. Então eu extraio os dados e daí eu peço a validação. Depois eu peço a validação. Aí eu peço a validação, exatamente. Porque ela tem um custo também, né? Mas a gente sempre recomenda fazer. Legal. Tá? Sempre recomenda fazer. E a gente consegue reaproveitar a validação em outros via escala, né? Legal. Ou seja, quanto mais clientes forem utilizando, mais validado fica. Fica validando a base de dados como um todo, né? Exatamente. Outro exemplo de validação do telefone automático. Robôs que ficam ligando e verificando. Aquelas ligações chatíssimas são vocês, né? Não somos nós, porque a gente faz para telefone fixo. A gente não faz no celular. Aquelas ligações que quando você atende cai, é uma ferramenta de validação de telefone. Tem alguém validando se esses números estão ativos. Exatamente. São ferramentas que também devem ser usadas com parcimônia, né? Porque não é para todo mundo. Tu tem uma lista de 100, 200 contatos para trabalhar. Valida esses 200, né? Não tem que sair validando uma quantidade enorme, assim. Justamente porque tem esse custo do lado de quem está recebendo a ligação. Entendi. Né? E vocês na Econodata só validam fixos? Não validam celular? Só fixos. Para não ficar justamente para esse incômodo. Para esse incômodo. E porque a gente não trabalha tanto com o número de celular. Entendi. Porque o número de celular ele é privado, né? Então, só os celulares que estão disponíveis publicamente na internet, aí a gente trabalha. Celulares que estão em sites. Isso. Porque hoje muitas empresas têm os celulares lá porque usam o WhatsApp como atendimento. Exato. Esses a gente valida. Agora, os outros particulares aí não, até em função de LGPD. E deixa eu comentar o outro tipo de validação. Tá. Que esse é o que faz, separa o joio. Porque aqui com o robô tu resolve. Mas não resolve 100%, mas tu faz. Com custo mais baixo, digamos assim. Aí tem o segundo tipo, que é um QA manual. Um Quality Assurance manual. E esse a gente faz também. De toda a base, claro que não tem como, 22 milhões de empresas. Então a gente faz com amostragem, pegando amostras que tem, vou usar um termo técnico aqui, né? Uma significância estatística que consegue representar por meio daquela amostra o nosso todo daquele segmento. Então eu valido telefone, eu valido ligando, eu valido e-mail, eu valido decisor, batendo decisor, por amostragem. E isso faz o nosso índice subir muito também.
Vocês fazem isso, então, de uma maneira para a empresa como um todo. Vocês não fazem isso por cliente. A empresa como um todo. O QA manual é a empresa como um todo. Tá. A empresa com faturamento presumido. Vai lá, compara com o faturamento da empresa, que em algum lugar a gente consegue. Então, são tudo forma de validar os dados. E aí, qual é a diferença? Né? Às vezes tem, enfim, empresas menores que querem fazer muita coisa. Abrir muitas frentes. Nós temos uma busca obsessiva pelo foco. Então, o nosso foco é uma plataforma de dados para prospecção B2B. Só. É isso que a gente faz de melhor. Nós somos o melhor amigo do vendedor B2B. Tá. Né? É o nosso slogan. Né? E a gente vai estar na mesa, na rotina de cada vendedor B2B, fornecendo dados para facilitar a prospecção. Né? Então, essa é a nossa visão. Legal. E você mencionou a LGPD. Quando ela surgiu, houveram várias discussões, assim. Mas o que quem trabalha com vendas precisa saber na prática? O que interfere efetivamente no dia a dia de um vendedor ou de um SDR? Quem trabalha com vendas B2B, o impacto é muito menor. Porque você está trabalhando com dados de empresas, né? Business to business são dados de empresas. E a LGPD para dado de empresa praticamente não se aplica. Né? Ela é muito flexível. Assim. A questão pega quando é dado pessoal. Então, assim, dado de empresa, ok. Tá? Dado pessoal, a gente dentro das empresas trabalha com pessoas. Né? E aí a gente começa realmente a discutir a LGPD. Tá? A gente contratou, na época, né, um escritório de advocacia melhor do Brasil em direito digital para ver qual é o limite, o que dá para fazer, o que não dá. Então, o que nós vimos? Dados que são da empresa a gente pode trabalhar. Então, um e-mail que é paulo@econodata.com.br, ele não é meu. É da Econodata. É da Econodata. Ele é do domínio da Econodata. A Econodata criou esse e-mail. Então, por ser um e-mail da empresa, a gente pode trabalhar com ele sim. Né? Então, que nem nome de decisores, né? Tem lá o diretor comercial de determinada empresa. Eu posso fazer o contato com ele porque isso é praticamente um dado público que permite fazer negócios. Se eu, de certa forma, bloquear esse tipo de coisa, acabou com negócios no Brasil. Você não consegue fazer prospecção. Não tem como. Então, é o que se chama na LGPD de fim legítimo. Eu estou usando o nome do diretor comercial de tal empresa para procurar fazer o contato com ele e fazer negócio com ele. Agora, se eu pular para o número do celular da pessoa ou o e-mail pessoal dela, aí já não posso. Aí já começa realmente a limitar. A não ser que seja um celular de empresa, que é para isso, aí você pode. Né? Mas se é o celular da pessoa física, aí você pode começar... A LGPD ela tem uma série de escalas de cinza, né? Se você for avaliar, assim, tem algumas coisas que ainda dependem de interpretação. Entendi. Mas o celular de pessoa física, realmente ele começa a ficar mais restrito. Começa a ter um risco maior de potencialmente dar algum problema. Aí, mas isso eu posso capturar em formulários, no site, sem problema nenhum. Sim, isso sim. Se a pessoa sim. Cedeu o dado. Exato. Legal. Exatamente. Tá. E a gente está falando bastante de tecnologia. Além de ferramentas como a Econodata, existem outros tipos de ferramentas que também podem ajudar no dia a dia de quem está prospectando? Alguém que não concorre diretamente com você? Claro, tem muitas ferramentas. Né? Os nossos clientes, alguns utilizam 2, 3, 4 ferramentas. Né? Uma delas é o próprio CRM, tem que ter um CRM fundamental, né? Acho que é a base, assim, tem que ter. Ferramenta de cadência de e-mail, que a gente comentou anteriormente. Estão se chamando de Sales Engagement, né? Sales Engagement agora, né? Para coletar mais métricas. Aí junta com a cadência de telefone, fazer ligação dentro do... Então, assim, realmente tem muitas ferramentas. Na prospecção, normalmente vão ser ferramentas que ajudam no processo de prospecção. Então, primeiro você tem que ter um processo. É a primeira coisa a se estabelecer. Em cima do processo estabelecido, aí você verifica as ferramentas que precisa. Então, o que a gente falou aqui já, ó, ferramenta de cadência de e-mail, ferramenta de ligação por voz, ferramenta de automação para validar dados. Né? Se a pessoa não usa uma Econodata, enfim, ela pode estar usando outras ferramentas de validação, né, de dados. O CRM, que é a base. Então, tem um stack que se chama, né, uma pilha de ferramentas que a gente pode estar utilizando para agilizar esse processo de prospecção. E esses plugins, appzinhos pequenos que tem aos milhões, o que vocês utilizam? Vocês utilizam alguma coisa dentro do Econodata, além do de vocês? Tem algum que você recomenda? A gente adora essas
essas coisinhas. Ah, legal. Não, a gente não só utiliza, como a gente tem o nosso, né? Legal. Que nós fizemos, que se chama farejador de leads, né? É o nosso mascote ali, o Econodog, o nosso cachorrinho. E o que o farejador de leads faz? Ele é plugado, né, no Chrome, no navegador, e ele pega, quando você entra num site, por exemplo, econodata.com.br, ele vai pegar os dados que estão na nossa base e vai mostrar os dados da Econodata nesse plugin, incluindo quantidade de funcionários, capital social e faturamento presumido e diversas outras funcionalidades e dados que a gente tem. Então, são pequenos hacks assim que a gente tem que facilitam muito o processo de prospecção, né? Outra ferramenta aqui que dá para falar também legal que facilita é o próprio LinkedIn. Que o universo B2B para a gente é fundamental. Fundamental. Né? Qual é o grande viés, assim, a limitação do LinkedIn que muitas pessoas já me trouxeram? Ele funciona bem para empresas de tecnologia e empresas grandes. Questão no LinkedIn. De novo, quando pega o mercado mais tradicional, como indústrias, né, ou agronegócio, enfim, essas empresas não estão no LinkedIn. Ou estão muito pouca gente. E aí você não consegue prospectar lá. Acho que quando é back-office, assim, talvez tenha mais, né? Times de... Mesmo empresas mais tradicionais, acho que se for para times de venda, de marketing, de RH, acho que é... Mas existem realmente parcelas do mercado que não estão no LinkedIn. Que não estão. Empresas muito pequenas. Tem. Então tem uma restrição grande ali. A gente pega a cauda longa, né? A gente pega tudo que está... Todas as empresas do Brasil estão na nossa base. Vocês têm, são 22 milhões de empresas ativas. 22 milhões de empresas ativas, mais as inativas ainda. Legal. E voltando a falar de inteligência artificial, como você falou de que machine learning pode ajudar, onde mais a inteligência artificial pode ajudar a vida de quem está prospectando? Legal. Tem muita coisa, né? Eu acho que talvez seja a etapa do processo de comercial como um todo, que talvez tenha maior impacto, né? Prospecção ali, acho que seja um lugar onde a inteligência vai atuar de forma mais pesada. Sim, com certeza ganhar escala, né? O primeiro ponto, dá para fazer um podcast só disso até, né? De tanta coisa que o pessoal está falando bastante. Mas o primeiro ponto que a gente vê é realmente na geração dos copies, né? E de uma personalização. Tem um ganho de escala na personalização. Isso parece paradoxal, mas a gente consegue fazer, né? E aí o clássico, o ChatGPT e agora o Google Gemini, eles permitem você criar mensagens muito mais customizadas e aprender com esses contextos, com as mensagens e ir mudando, né? Então eu acredito que esse é o... Tem alguém cruzando essas mensagens com a efetividade da abordagem e retroalimentando essas mensagens? Hoje na Econodata, lá dentro do nosso, né, da nossa área comercial, a gente ainda não tem isso rodando, tá? Para ir melhorando. Realmente é bem crista da onda. O pessoal ainda tá uma batida assim, mais para fazer... Porque a gente foca na personalização, né? Uhum. Então a gente ainda não puxou a IA para ajudar nessa personalização. Mas é uma coisa que vai acontecer, que vai ser feito, tá? Então, em relação aos copies, ao discurso que a gente faz, eu acredito que pode ajudar muito. Outro ponto que a gente vai implementar, que vai ajudar muito, é ajudar na transcrição das mensagens de voz das ligações do time. A Lúcia, da DNA de Vendas, fala: você tem que escutar as ligações do seu time para crescer. Sou desse time aí. Trabalhei tem que botar a mão na massa, escutar e tem que realmente ir para cima e dar o feedback. Só que escutar a ligação... a gente já escutou, é uma trabalheira. Espera na linha, ura, e aí tem que achar o ponto. A IA vai ajudar muito nesse processo. Porque ela vai trazer os recortes já certinho e vai transcrever os textos e dizer: é esse ponto aqui que eu tenho que dar o feedback, é esse ponto aqui que a gente está precisando trabalhar. Então, rapidamente, assim, são 2 pontos que a IA pode ajudar muito, mas tem muitas outras coisas também. Legal, vou aproveitar aqui para falar. A gente começou a falar de AI e ChatGPT. A Zorro tem uma integração nativa com o ChatGPT que ajuda, que trabalha como assistente virtual de quem está prospectando e quem está vendendo. Então, se você quiser conhecer mais como utilizar o ChatGPT dentro do seu processo comercial, fazer isso de forma integrada e como a tecnologia pode te ajudar, dá uma olhadinha nesse QR Code, faça um trial do CRM da Zorro e explore tudo isso que a tecnologia pode oferecer para a gente nos dias de hoje. Gente, não dá mais para não extrair todo o benefício que a tecnologia traz para o nosso dia a dia, de ganho de produtividade, de qualidade, tá? Então faça um trial
da Zorro para conhecer mais sobre essa integração nativa. Paulão, vamos fazer um bate-bola aqui, para encaminhando para o final? Vamos lá. O que você está lendo atualmente? Cara, eu tô lendo... Eu sou daqueles que abrem várias frentes de livros. Caramba, eu não consigo ficar lendo livro picotado. Eu leio picotado. Ou eu desisto, ou vai até o fim. Ou eu termino. Eu acabo pegando assim, alguns conceitos principais e aí vou abrindo vários livros. Assim. São poucos que eu leio 100%. Eu acabo fazendo um pareto. Eu leio 20%, pego o conceito do livro e vou pro próximo. E aí o que eu tô lendo atualmente é o Avalie o que Importa, do John Doerr. Legal. Que é o de OKRs. Eu ainda não tinha lido esse livro, a gente já tem OKRs na Econodata. Nós estamos nos aprofundando no assunto. E aí, puxando um pouco mais para a vertente comercial, ele ajuda a definir as metas e os projetos do que tem que fazer para um processo de melhoria contínua. Eu acho maravilhoso, estou super fã, né? Então é um dos livros aí que eu tô lendo. Como é que é o nome mesmo? Desculpa. Avalie o que Importa. Avalie o que Importa. Depois eu mando o link. Boa. E qual foi o livro que teve maior impacto na sua vida profissional? Cara, que difícil isso, né? O de maior impacto. Um dos. Né? Que é marcante o impacto. Um dos. Tá, eu vou trazer... Tem o da vida pessoal, eu sou da profissional. Depois a gente tem o da vida pessoal também. Pode falar os dois. É que as duas são muito juntas, já vou falar os dois então. Uma literatura, né, um conjunto de livros que tem uma influência forte sobre mim, assim, que ajudou a construir eu como pessoa e aí como profissional, são os livros do Jung, né? No Carl Gustav Jung, né? Famoso psiquiatra suíço, discípulo do Freud, depois os dois brigaram. E na briga do Freud e do Jung eu fico com o Jung. Mas a literatura dele é fantástica, eu acho que traz uma clareza maior sobre toda a personalidade humana e como que a nossa personalidade é construída, e traz uma clareza maior sobre o nosso inconsciente, que é essa parte tão difícil de acessar, né? Uhum. Então, conheça-te a ti mesmo, né? Eu acho que esse, para mim, tudo que envolve autoconhecimento, para mim, tem um impacto muito forte, muito grande. Legal, você falou da Lúcia aí, acho que a Lúcia fez um mestrado nesse tema. Olha só! Ela adora esse tema. Ter um papo com ela. Você falou que ia conversar com ela essa semana, né? Boa. Entra nessa aí que ela adora. Você teve um grande mentor profissionalmente? Uma pessoa que foi super importante na sua formação, na sua trajetória como empreendedor? Eu não tive um mentor assim específico, tá? Eu tava pensando até esses dias sobre isso. Eu acabei pegando coisas muito picotadas, assim, de muita gente diferente, né? É uma coisa que até eu gostaria de ter tido, não tive. Tá em tempo ainda. Tá em tempo ainda, para ajudar sempre conselheiro, alguém que nos ajuda. Cada etapa da vida a gente tem desafios distintos. Exato. Mas eu posso citar algumas pessoas, né? Acho que a primeira delas é o meu pai, que deu a base de valores e também muito estímulo para empreender. Legal. Para a área de negócios. Ele era empresário? Seu pai... Ele trabalhou muito na indústria, né? Como agora é aposentado, né? Uhum. Tem consultoria dele. Mas ele foi diretor de uma indústria no Rio Grande do Sul. E sempre estimulou muito o empreendedorismo, assim. E eu vou fazer uma homenagem aqui, uma citação, que acho que não dá para deixar de fora essa pessoa, e que todo mundo vai achar muito estranho, mas eu tenho que ser justo, né? Que é a minha ex-mulher. Olha só, realmente. A Aline Fischer. Não esperava essa. Ela obviamente não foi uma mentora, mas ela me ensinou muito, muito a base também. Me ajudou bastante a eu conseguir me dar conta de algumas coisas e conseguir empreender e alavancar, assim. Legal. Então, realmente, sou muito grato por ela. Eu sei que é um comentário totalmente anormal, mas eu tenho que ser justo. Eu tenho que ser justo. E o terceiro que eu quero trazer, importante, aí não é uma pessoa específica, é o pessoal da Wayra, da Telefônica, que nós recebemos investimento, que ali realmente eu aprendi a empreender, a decolar. Eu acho que ali ganhou escala o conhecimento que eu tinha adquirido até então e eu pude colocar muito mais em prática, né? Começando aqui por São Paulo, no universo de empreendedorismo. Maravilha. E me conta, qual foi a melhor viagem que você já fez? Caraca, tu vem umas perguntas aqui que a gente não tá preparado, né? Eu tava preparado para falar da parte técnica, da parte comercial. A melhor viagem que eu já fiz foi para São Francisco, foi a primeira vez que eu fui para lá, na verdade pegando todo o Vale do Silício, e aí eu fiz a Big Sur de São Francisco até Los Angeles, né?
que é aquela estrada costeando ali todo o Pacífico, né? Mais do alto das montanhas. Um Mustang conversível, azar, vamos alugar, vamos. E aí tava um frio e a gente com a capota baixada, andando de conversível para aproveitar bem o momento. Então, essa viagem eu tenho boas lembranças. Fantástico. E qual é o lugar que você quer conhecer que você ainda não conhece? A Índia. A Índia? Olha aqui, ó. A Índia. A Índia. Né? Por que a Índia? Porque eu tenho uma inclinação grande pela filosofia oriental, né? Estudo yoga, enfim, budismo também. E acho que lá é uma dos pilares, né? da construção do pensamento oriental. E tem os ashrams lá, o pessoal, eu gosto muito de meditar. Legal. E o pessoal lá medita bastante. E aí um dia ainda vou pra lá, vou ficar um mês num ashram lá só meditando. Aproveitar o gancho da Índia, o nosso patrocinador, a Zoho é uma multinacional indiana. Boa. E queria fazer um agradecimento final para eles e convidar vocês novamente para conhecer o Zoho CRM. Eles têm uma ferramenta chamada Blueprint que ajuda você a desenhar o seu processo dentro do CRM, entender quais são as etapas, gatilhos de passagem, critérios. E para quem está nessa jornada de estruturação do seu processo comercial, pode te ajudar demais. Então dá uma olhadinha nesse QR Code, faça um trial gratuito da ferramenta. E se tiverem qualquer dúvida, me chama no LinkedIn, ou no WhatsApp, ou no Instagram. Vai ser um prazer trocar ideias com vocês. E também agradecer à Faculdade Uniguaçu, nossa casa aqui em São Paulo. De novo, eles estão com o MBA, lançando o MBA em Marketing, Vendas e Negócios. Mais de 500 horas, muita gente boa envolvida. Então, se você está comprometido aí com o seu desenvolvimento profissional, quer dar esse passo, confere o MBA da Uniguaçu. Começa em breve, eu estou sem a data aqui, mas aproveita. E também estou super à disposição para a gente conversar sobre isso, se vocês quiserem. Paulo, muito obrigado. Quer deixar uma mensagem final sobre prospecção aí para o pessoal? Quero sim. Bom, em primeiro lugar, Bounds, obrigado pelo convite. Realmente um prazer estar contigo aqui. Papo maravilhoso, com perguntas inesperadas. Aí que é bom. Bom ficar espontâneo, mais espontâneo ainda. Pessoal, prospecção é a quintessência da proatividade. É a atividade de vendas que exige mais proatividade. É ir atrás, é não esperar cair no colo. Então, por isso é tão difícil. Mas quem consegue fazer realmente tem um grande diferencial. Isso leva um tempo, a gente tem que esperar, tem que plantar a sementinha para depois colher, mas vale muito a pena, tá? E é uma skill para a vida, né? É uma skill para a vida. É uma habilidade que se você desenvolver trabalhando com vendas, vai te ajudar, você sendo um empresário, você vendendo ideias dentro do seu trabalho. Assim, realmente é uma skill que te ajuda em muitas coisas. E acho que você falou, essa questão da produtividade na veia, de buscar o que você quer e não esperar que nada caia no seu colo. Exatamente. Prospecção é para a vida toda, não é só para vendas, é para a vida toda. Isso é muito legal. E a gente teve um papo maravilhoso aqui, acredito que o pessoal talvez tenha perguntas aí que vão surgindo mais e mais assuntos, então eu quero deixar meu Instagram para quem quiser mandar um direct com qualquer pergunta, pode mandar, eu vou responder. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo uma consultoria rápida, grátis pro pessoal. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Paulo Kriser, Paulo Kriser, né? Repetindo. Paulo Kriser. Me adiciona no Instagram, né? Me segue lá, manda um direct que eu vou responder a todas as perguntas. Maravilha. E se quiser saber mais sobre Econodata, qual é a melhor forma? Legal. Pela Econodata, entra no nosso site, econodata.com.br, falar com um especialista direto ali, pode falar com a gente rapidamente. Alguém do nosso time de vendas vai entrar em contato e conversar com você para entender melhor a solução e a gente tocar para frente o processo. Se não for rápido, manda a mensagem dele reclamando lá no Instagram. Manda no meu Instagram direto, mas vai ser rápido. Pessoal, muito obrigado para quem ficou até aqui. Se você gostou do episódio, deixa seu like, segue o nosso canal, se inscreve no canal para você receber. A gente está com uma programação muito bacana aí nas próximas semanas, muita gente boa vai participar do podcast. É um super prazer estar aqui com vocês mais dessa vez e até a próxima. Paulo, um grande abraço. Valeu, obrigado. Até mais. Até mais.